A lógica de Cristo é repartir e doar, não é ajuntar e acumular. Essa é a lógica da religião. Quem ama essa lógica é o clero. O clero adora isso. Os templos e o poder do clero, no dia certo, com o dinheiro certo. A Casa da Rocha prega Antigo Testamento, crê na profecia, crê. Então vou profetizar agora. Isso precisa morrer. A religião evangélica precisa acabar. Esta mensagem mostra que permanecer em Cristo vai muito além de seguir tradições religiosas. É um relacionamento constante de fé, dependência e obediência. Assista até o final e deixe seu comentário. Essas palavras vão estar dentro de vocês. E ela precisa mudar quem vocês são. Eu não estou preocupado com um cumprimento externo, teórico. E quando os filhos de vocês perguntarem no futuro, por que a gente aprende essas coisas? Por que essa palavra de Deus é importante? Porque esses princípios e estatutos devem estar dentro de nós. E o próprio Deus responde a Moisés: vocês digam para eles que eu fiz sinais e arranquei vocês do Egito, para que vocês vivam justiça e estejam ligados a mim. Meu querido, que está perdido na religião evangélica, os sinais não têm valor neles mesmos. Eles não estavam festejando os sinais, eles estavam dizendo, Deus estava dizendo, o sinal tinha um propósito: fazer você compreender que Ele é Deus e permitir que Ele penetrasse em você com a palavra e mudasse quem você é, porque Deus quer conexão e não religião. Mas o povo não entendeu isso. Precisava permanecer em Deus e nos seus princípios e nos seus valores e na sua palavra. Mas o povo desenvolve uma religião. Ainda que Deus tivesse abençoado o templo, ainda que Deus tivesse ungido os sacerdotes, ainda que Deus recebesse os sacrifícios, e ainda que Deus tivesse determinado o dia correto, que era o sábado, Ele não estava preocupado com quem entrava no templo, com quem oferecia sacrifício, com o dia que aquela pessoa fazia a reza, e nem com qual era o sacerdote que ali estava. Porque Deus não se preocupava com o sistema: templo, sacerdócio, sacrifício e sábado. Esses eram os 4 pilares da religião judaica. E nós fazemos isso hoje. Nós achamos que vida com Deus é participarmos de uma religião. Eu tenho o dia certo no domingo, eu vou no lugar certo, que é o templo, e lá tem a pessoa certa, o sacerdote ungido, e eu trago a minha oferta certa, que é o sacrifício. Mas esse é um sistema que não diz que eu estou conectado à videira. Ele mantém a minha alma satisfeita, porque eu cumpro um rito, mas é um rito que por vezes é vazio. Israel não compreendeu que Deus queria relação e conexão. Olha que coisa incrível. Veio o primeiro cativeiro, a separação entre Israel e Judá, logo depois da morte de Salomão. O reino de Israel é riscado do mapa pelos assírios. 2 profetas profetizaram antes do primeiro exílio, que foi o assírio. Miqueias 6, de 6 a 8. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos e com bezerro de 1 ano? Como é que eu me apresento a Deus? Trazendo um bezerro? É um sacrifício que Ele quer? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Ou darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que Deus está esperando lá dentro do templo? Que eu traga milhares de carneiros e que eu mate o meu próprio filho primogênito? Não! Ele já mostrou o que é bom, verso 8. E o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça,
que ame a misericórdia, que ande humildemente com o seu Deus. Não são ritos, é um novo ser. Convido você que está nos assistindo a ouvir desde o princípio, o estudo desde o começo da videira. Falamos sobre o fruto. Fruto não são as minhas posses, meu dinheiro e minha fama. Fruto é o desenvolver do caráter de Deus dentro de mim. Estar ligado à videira é estar ligado ao verbo e ter essa palavra que me transforma. E os frutos que eu dou, na verdade, são os frutos do reino e da graça de Deus diante dos homens. Vamos ler agora Oséias 6, de 1 a 6. Isso aqui é para quebrar nossas pernas. Venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias Ele dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Está apontando para Jesus Cristo. Não tem pregação de velho e novo, só tem uma: Cristo. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva fará de época de regar a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada. Vocês falam que me amam, mas logo desaparece. Por isso eu abati vocês, por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca eu os matei, e os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus sempre quis conexão com o seu povo. Não é o templo que você frequenta, não é o sacerdote que está lá, não é o quanto de dinheiro você traz, nem o dia santo que você escolhe, apesar deles existirem. É a lógica de conexão e de amor. O amor de vocês é como um orvalho, ele seca logo cedo no dia seguinte. Eu quero misericórdia, eu quero o Hesed, a graça, o movimento de amor no coração de vocês, que partiu do coração de Deus. É isso que eu espero, que vocês pratiquem justiça. Esse é o fruto que eu espero, e não a prática vazia de uma religião. A Assíria veio e riscou Israel do mapa. Judá e Benjamim, o reino de Judá, prosseguiram, mas não diferentemente, no pecado. Tinham o templo, tinham sacerdotes, tinham o sábado e ofereciam sacrifícios. Mas eles estavam conectados em outras árvores. Tratavam a sua relação com Deus como a prática de uma religião, e não com a conexão do sentimento do coração de Deus que os transformasse. E veio a Babilônia, e a Babilônia fez a mesma coisa que a Síria fez com Israel. E Jeremias capítulo 7, de 1 a 11. Esse aqui é um texto chave do profeta Jeremias. Você que gosta de profecia do Antigo Testamento, então toma. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fiquei junto à porta da casa do Senhor. Fica lá, Jeremias, na porta da minha casa, e proclame ali esta palavra. E ele tinha que gritar para todo mundo que estava no templo: escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem o sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim nesse templo.
que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos, estamos no templo. Sim, só para continuarem a praticar as abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Palavra profética de Jeremias. E esse era o cerne da sua mensagem. Povo hipócrita. Entrava no templo e dizia, estou salvo, estou no templo. Você está louco? Você comete abominações, não há fruto de justiça contra o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Vocês derramam sangue, vocês são injustos. E depois entra no templo e fala, estou na casa do Senhor. Por isso que Jeremias foi perseguido. 7 de agosto de 586 a.C., o dia em que a Babilônia entra em Judá, destrói o templo, derruba as muralhas de Jerusalém. E Jeremias, nesse mesmo ano, escreve as suas lamentações. As lamentações porque o povo, os sacerdotes e o rei não ouviram as palavras que vinham de Deus. O texto-chave de Lamentações é o verso 5, 6 e 7, do capítulo 2, do livro de Lamentações. O Senhor se tornou como inimigo devorando Israel. Devorou os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Deus deu um bico na religião. Porque a religião funciona na lógica do rito. Eu vou no lugar certo, e lá tem o sacerdote certo que me abençoa. Tem um dia certo de ir. E eu trago a oferta certa. E aí, o King Kong, que é Deus, fica tranquilo. E eu vivo a minha vida como eu quero. Deus chutou a religião. Leia Mateus 5, 6 e 7. Aliás, assista os pensamentos do isolamento. Jesus vem e acaba de arrebentar com a religião judaica. Ouvistes o que foi dito, mas eu agora vos digo. Porque Deus sempre desejou relação. Por isso Jesus diz, permaneçam em mim. O ramo não tem fruto se não permanecer. Não importa a religião que você faz. Isso é uma lógica pagã. Por isso eu costumo dizer, quando eu me refiro aos evangélicos do Brasil, da religião evangélica. Porque Jesus não veio para estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer uma relação. E a parábola da videira diz, estejam ligados a mim. Deus não está aqui dentro. E Ele não está só dentro de mim. Ele habita em todos nós e habita em você também. Não tem dia certo. E você não tem que pagar coisa alguma. O que você faz é generosidade. Nos ajuntamos porque entendemos nossa vida de amor e relação, isso é fruto. E eu não venho aqui todo domingo nesse lugar vazio, esperando que você ache que a sua vida depende de mim. Essa é a idiotice da religião. Eu venho aqui para te servir. E se Deus deu um dom aos nossos irmãos que oram, hoje eles estão acompanhando 60 pessoas por chamada de vídeo, que são as visitas virtuais da nossa capelania. Estão ali para servir. E o pessoal da música que vem aqui para nos servir. Porque a lógica da igreja é serviço e doação. Isso é fruto de justiça e de amor. A lógica de Cristo é repartir e doar, não é ajuntar e acumular. Essa é a lógica da religião. Quem ama essa lógica é o clero. O clero adora isso. Os templos e o poder do clero, no dia certo, com o dinheiro certo. A Casa da Rocha prega Antigo Testamento, crê na profecia, crê. Então vou profetizar agora. Isso precisa morrer. A religião evangélica precisa acabar.
Essa é a palavra dos profetas. Jeremias, Oséias, Miqueias, Deuteronômio, na palavra do profeta Moisés, que era do próprio Deus. E não dá em 40 minutos para eu falar tudo, mas tem um caminhão de textos no Antigo Testamento que fala sobre isso. Eles tinham templo, sacerdote, sacrifício e guardavam o sábado. E Deus fez juízo contra eles, porque não é uma religião. É uma relação. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. E Jesus vem e fala, eu vou acabar com esse templo e reconstruir em 3 dias. 3 dias da sua ressurreição. João diz que ele falava do seu corpo, ele falava da sua igreja, e não de pedras. Mas tem que ter o dia do sábado, que é o dia do descanso. Vocês estão cansados? Venham a mim, os que estão cansados. Meus discípulos fazem o que tiver que fazer no sábado, porque não é o dia, é uma relação. Ainda que você tenha um dia de descanso, todos os dias você é de Deus. E Pedro diz, nós somos uma nação de sacerdotes e reis. Não é mais uma pessoa, porque Cristo habita agora em todos. E não é mais o sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. Deus não espera a lógica da religião. E eu digo a você que está em casa, você precisa de uma relação com Deus. O fato de sermos uma comunidade e nos reunirmos em um lugar, o fato de nossos ministérios nos servirem e o fato de nós até contribuirmos, não tem a ver com a lógica religiosa do pagamento para que tenha promessas e resultados. Deus não mora nesse lugar, Ele não está só comigo, as bênçãos dele não têm preço para você e não tem um dia certo. Você precisa desmontar a lógica da religião e compreender que quando Cristo disse, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês, aí vocês vão dar fruto. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. É isso que eu peço de vocês, que amem a justiça, que pratiquem o amor, que vocês repartam. Esse é o objetivo dos sinais que eu mostrei, para que nascesse fé e crendo em Deus, vivessem a vida deles. Mas por isso Israel foi cortado. E por isso Jesus diz que tem ramos que acham que são da videira, mas eles não têm frutos, eles vão ser cortados. Não tem a ver com o rito, tem a ver com uma entrega verdadeira. Colossenses 2, 6, 7 e 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Não permita que alguém venha dizer para você que você precisa do templo, do sacerdote, de dar dinheiro e do sábado. Porque nem Deus no Antigo Testamento queria isso. Que alguém com sutileza venha te enredar. Isso só te torna cada dia mais fraco. Mais fraco em Jesus e mais fraco na fé. E no meio da pandemia não tem mais templo. Estou desesperado. Não tem mais um lugar onde Deus mora. E o ungido não está aqui na minha casa. Eu não tenho que ir lá para ele pôr a mão na minha cabeça. Como é que eu faço para dar o dinheiro? Eu tenho que dar, senão Deus me abençoa. E está chegando o domingo, que é o dia certo. Qual que é o link, pelo amor de Deus? Aí eu brigo com o governo. Aí digo que estou sendo perseguido. Porque a minha cabeça funciona na lógica idiota da religião. Evangelho é a palavra de Deus para nós. Evangelho é o Logos de Deus, é a lógica de Deus. E o Logos é o Cristo, o verbo que se fez carne. Primeira João 2, 27, 28 e 29. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês.
Essas são as únicas duas citações da palavra unção no Novo Testamento. A palavra ungido é a palavra Messias, ou Machia no hebraico. Traduzido para o grego é Christos, ou Cristo. Quando Jesus vem, nenhum dos apóstolos dizem, eu sou ungido. Porque dizer isso era dizer, eu sou o Messias. A palavra unção desaparece no Novo Testamento. E quando ela aparece, ele diz assim, vocês que receberam dele, estão ligados a ele, vocês que permanecem nele, recebem a unção dele. E você não precisa de outra, porque o único ungido é quem derrama sobre vocês. Permaneçam nele, permaneçam ligados a ele, Jesus. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância conhece as sagradas letras. São as letras que vão te levar a ser sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil, não é útil para dar sinais, ela é útil para te ensinar, para repreender, para corrigir, para te educar na justiça. Esse é o fruto, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra, diante de Deus e de Cristo. Agora o capítulo 4, verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A palavra doutrina aqui é a palavra didaché, ou didaquê do grego, que significa ensino. Vai ter tempo que não vão suportar o santo ensino. Pelo contrário, eles vão se rodear de mestres, segundo as suas cobiças. Eles querem ouvir o que gostam, como gente que sente coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. É a palavra, é Cristo, é o Evangelho. Ele é a razão de toda a Bíblia. Ele é o Emanuel, Deus entre nós. Não há outros, não é um templo, não é um sacerdote, não há outro sacrifício, e não é o seu dinheiro. Evangelho, 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 Evangelho e Evangelho, e Evangelho e Evangelho. 2 João 1, último texto que nós vamos ler. Nós vamos do 8 ao 11. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo, da sua doutrina, e nela não permanece, não tem Deus. Não é que provavelmente pode não ter, não tem Deus. O que permanece no ensino, na doutrina, esse tem, tanto o pai como o filho. E se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ai, meu Deus do céu. A palavra meno, o verbo meno do grego é o verbo permanecer. E eu fiquei essa semana pesquisando porque eu não tinha aprendido essa declinação. Ele é um aoristo imperativo no modo indicativo. E eu falei, o que é um aoristo imperativo? E fui estudar, catar meus livros, enciclopédias. O aoristo imperativo é a ordem expressa. O imperativo é uma ordem. E o aoristo é uma ação completa. Além de não ter escolha, você tem que ir até o fim. Esse é o sentido do permaneça. Permanecer em mim eu estou ordenando, não tem outro jeito, não tem outra escolha. Vocês estão criando uma outra religião que não permanece em mim, mas permanece em ritos. Nos perdemos na lógica do templo, do clero, do culto e do sábado.
Hoje nós temos ungidos, temos templos, temos os dias marcados, os dias da vitória, e lá chegamos com o nosso dinheirinho. E sustentamos uma lógica religiosa que nos faz nos sentir bem, porque estamos cumprindo o que nos mandam, mas não perguntamos se a Santa Escritura está dentro de nós para nos moldar com fruto, porque se não permanecermos na videira, Deus vai nos cortar, como cortou a Israel, porque não somos dele, a não ser que a sua palavra permaneça em nós. Evangelho, 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 evangelho. Há uma sede religiosa, e a religião é o melhor sistema inventado pelo homem para separar o homem de Deus. Não há coisa mais satânica, mais diabólica e eficaz do que a religião para distanciar o homem de Deus. Porque a religião te dá uma falsa impressão. Você não ora contra a religião. Você não expulsa um demônio da religião. Você não quer derrubar uma potestade da religião, porque a religião é de Deus. E eu estou no templo, no sábado, o sacerdote com a mão na minha cabeça, e eu trouxe o dinheirinho que ele falou. Essa é a melhor maneira de você estar nas mãos de Satanás. Porque você acha que tem Deus e nunca vai se arrepender disso. Mas o que determina se você está conectado na videira não é o que você faz, é quem você é. Você não faz para ser, você faz porque você é. Primeiro você precisa de transformação, e esse é o fruto desde o Antigo Testamento e todos os textos que lemos agora. Frutos de justiça, que quem olha o fruto entende o Cristo. Igreja não é centro arrecadador. Igreja é centro distribuidor. Igreja é a vida de um povo em torno da videira, que repartiu pão, que deu o seu cálice, que deu palavra, que deu amor, que levou cura, que ouviu e ensinou, que abraçou, que foi generoso, que nos ensinou a repartir as cargas uns dos outros, a andar mais uma milha. Igreja não é uma instituição religiosa na lógica da prisão dos rituais e da sede arrecadatória por dinheiro. Não precisa. Desliga a transmissão. Vou falar só com os pastores agora. Pastores, parem de pedir dinheiro. Para de pedir dinheiro. O teu supridor é Cristo. Se você crê no evangelho que você prega, basta o mal de hoje, porque o amanhã Deus vai trazer com o seu cuidado. Não se preocupe em pedir, se preocupe em repartir. Socorra as pessoas da tua igreja. Veja se elas estão passando alguma dificuldade. Ao invés de ficar pedindo, ligue uma por uma. Pergunte se ela tem febre, se ela tem álcool gel, se ela tem o que comer, se ela está empregada ou desempregada. A lógica do seu ministério não é sacrificar pessoas pela manutenção do templo, do clero, do sábado. A lógica do seu chamado é dizer: eu estou crucificado com Cristo e a minha vida é uma doação. E se você acredita que as pessoas têm que semear para colher, a igreja mais ainda. Reparta, doe. Igreja não é centro arrecadatório, é centro distribuidor. Porque o Deus da vinha, o Senhor que nos planta, é o Deus que nos mantém. Manteve seu povo no deserto, você não acredita? Elias comia a carne que vinha no bico de um corvo e a água brotava no topo de um monte, coisa impossível, mas Deus supria. Mandou maná, codornizes e água que saía da rocha.
Depois de 40 dias no deserto sendo tentado, Jesus foi abençoado pelos anjos que trouxeram do céu. E ele ensinou aos seus discípulos: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Você quer profecia? Deus está te dizendo: abandone a prática da religião e pare de extorquir o povo. Deus não mora no templo, não tem dia certo para isso, não depende de mim e de você, e não se compra com dinheiro. Porque Paulo se deparou com um cara que falou: quanto você quer para me dar esse poder que você tem? E ele disse: para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, e o dom de Deus não se adquire com riquezas na terra. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Igreja arrecadatória tem que falir no Brasil. Porque Deus quer verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que não dependem de homens ou instituições. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. No momento mais duro da história, talvez da saúde pública da nossa geração, de mais algumas outras, eu lamento o péssimo testemunho da religião evangélica, que não entende a lógica do novo ser e do novo nascimento, e que ao invés de permanecer em Cristo, permanece grudado na lógica da religião. Mesmo que desde a antiguidade, desde o Éden, passando por todos os profetas que não dá tempo de ler, Deus dizia: não é isso que eu quero. Não é isso, o templo não é para isso. Não é para isso o sábado. Não quero o seu dinheiro, não quero os seus sacrifícios. Leia Malaquias, pode parar e tira o sacerdote daí. E quando a samaritana diz: onde que a gente deve adorar? Aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus disse: esquece esses dois lugares, não são esses templos. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Você está livre. Você está livre da religião. Seja liberto dessa praga devoradora. Os gafanhotos, devorador, migrador, curtador, destruidor, eles estão entranhados nos corredores da religião. Você está livre disso em nome de Jesus Cristo, para permanecer nele. Se estivermos juntos, é porque nos amamos e nos servimos. Se há alguém ensinando, não é porque é ungido, é porque também está servindo. E isso não tem um dia. Ele é o nosso descanso. E não depende de quanto entregamos a Ele. O que fazemos, fazemos por amor e generosidade. O que a mão direita faz, a esquerda nem sabe. Não fazemos para comprar bênçãos. Fazemos porque repartimos como Cristo repartiu. Porque a igreja não é centro de arrecadação. Ela é centro de distribuição. Deus nos abençoe a permanecermos na videira, em Cristo. E que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, Filho de Deus, videira verdadeira, santo e puro, Emanuel, Deus conosco, que habitas em nós pelo Teu Espírito, que suou lágrimas de sangue e foi à cruz para ser o sacrifício definitivo, que destruiu o templo, aboliu os holocaustos, se tornou Senhor do sábado, foi no lugar do nosso sacrifício e nos fez uma nação de sacerdotes. Livra o teu povo do cativeiro da religião. Livra, Senhor, o teu povo do cativeiro da religião, da lógica arrecadatória. Liberta o nosso coração do fanatismo religioso que se traveste de santo
enquanto adota as leis de outros deuses e colhe de outros frutos, buscando o messianismo na terra. Liberta a tua igreja da religião. Destrói templos. Remove sacerdotes. Livra o teu povo da exploração dos fariseus que devoram as casas das viúvas. E leva a tua igreja, que é tua, a verdadeira tua igreja, de que o Senhor não tem dia e que tu és o nosso descanso, todos os dias. Enquanto isso, nós nos comprometemos, Senhor, a permanecer. Oração e palavra, todos os dias, na oração e na palavra. Os dias são maus, porque os homens são terríveis, mas nós somos teus, e o que nos governa é o teu evangelho. O teu evangelho, Senhor, pela tua santa e bendita presença, pelo teu sacrifício naquela cruz, nós tornamos a ti videira verdadeira e somos teus para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.